Olá, teremos a oportunidade agora de trabalhar com a decretação da falência, mas na modalidade de autofalência. É a situação em que se trata de um dever do empresário de pedir a sua própria falência. A primeira pergunta que se faz é: por que um empresário, um devedor, vai pedir a sua própria falência? Normalmente, nós já estamos habituados com essa ideia, é o credor que pede a falência do devedor. Mas perceba, a nossa lei no artigo 105 consigna para nós que é um dever do empresário pedir a sua autofalência. Quero destacar que essa parte do dever, ela se mostra um pouco inócua. É uma obrigação que não possui uma sanção. A lei consigna, reforça a ideia de que é um dever, mas não traz nenhum tipo de sanção para aquele empresário. Mas eu quero fazer a seguinte observação. Esse dever, muitas das vezes, se mostra um aliado ao empresário. Isso mesmo, muitas das vezes, pedir falência para o empresário será uma boa saída. Então, a modalidade de autofalência, ela tem sim uma validade. E nós vamos trabalhar isso bem. Quero destacar o seguinte, olha, acompanhe comigo. Normalmente, o empresário, quando está em dificuldade econômica financeira, normalmente ele pede a recuperação judicial porque ele quer ter manutenção daquela atividade. Mas entenda aquelas situações que o próprio empresário não verifica que existe a possibilidade da continuidade do seu negócio. Quero dizer, aquele negócio não é mais viável, aquele negócio está insustentável. Nesse aspecto, agora, cumpre ao empresário, como o artigo 105 nos diz, o dever de pedir a sua autofalência. Mas, como não tem sanção, eu quero destacar o seguinte, olha, essa parte, essa autofalência será um aliado do empresário. Você pode estar achando isso estranho, mas eu vou explicar. Imagine a seguinte situação. Uma das possibilidades da desconsideração da personalidade jurídica se dá justamente quando se tem o encerramento irregular da atividade econômica e empresária. Então, diante do encerramento irregular, do fechar as portas, do sumir, não promover a liquidação da atividade, encerrar de forma irregular, é uma das possibilidades, como visto, da desconsideração da personalidade jurídica. E aqui vem a afirmativa que a autofalência pode ser um aliado. Por que pode ser um aliado daquele empresário? Perceba, olha, ao promover o pedido de autofalência, ele vai passar pela liquidação da atividade de empresa, a liquidação do patrimônio e vai encerrar aquela atividade de forma regular, evitando-se com isso a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica. Nós temos que lembrar que a desconsideração da personalidade jurídica pode ocasionar, que os efeitos da falência sejam estendidos aos sócios. Se nós estivermos aí diante de uma sociedade limitada, nós sabemos que nessa sociedade limitada, quem vai falir é o empresário e não os sócios, claro. Então, nesse aspecto, é importante consignar que, para que não se tenha a possibilidade dos bens dos sócios virem a responder pela desconsideração da personalidade jurídica pelo encerramento irregular, o ideal é que o empresário, não conseguindo honrar ali com os seus compromissos e sem encerrar a atividade de forma irregular, que promova aí o pedido de autofalência justamente para regularizar a sua situação e, com isso, evitar a desconsideração da personalidade jurídica, como visto. Bem, superada essa situação, passemos agora à verificação do sujeito do processo no processo de autofalência. É claro que o sujeito será o próprio devedor. Nesse caso, não há nenhum tipo de citação. Mas nós temos que entender que existem sociedades em que o patrimônio pessoal dos sócios responde, as chamadas sociedades com responsabilidade ilimitada. Então, o patrimônio pessoal do sócio responde. Nesses tipos de sociedade, nós teremos que escutar, se não tiver uma unanimidade dos sócios acerca do pedido de falência, a deliberação dos sócios não for unânime, nós teremos que ouvir esses sócios que têm responsabilidade ilimitada. Eles deverão participar aí, eles deverão manifestar, tendo em vista que o
que o seu patrimônio responde por aquela atividade. Quero destacar que nas sociedades limitadas, os sócios, que possuem mais da metade do capital social, podem, em assembleia, decidir sobre a autofalência. Claro que esses sócios serão representados, a atividade é representada pelo administrador, que vai promover aí o ato administrativo. Em se tratando de uma sociedade anônima, vai ter uma Assembleia Geral própria e mais da metade do capital presente, votante, pode deliberar sobre também a autofalência. E aí, no caso da sociedade anônima, os diretores é que vão representar essa sociedade. Assim, ratifico a ideia que não há nenhum tipo de citação. E é o próprio devedor, mais uma vez reforço a ideia, pelo seu representante, é que vai pedir a autofalência. Junto com esse pedido de autofalência, é necessário que sejam entregues vários documentos. Documentos a se destacar demonstrações financeiras, relação de todos os credores, também ali há a necessidade que nós tenhamos um breve relato sobre a situação econômica, financeira. Então, é importante destacar que nos termos lá do artigo 105, há uma série de documentos que devem ser juntados aos autos. Mas o que eu quero destacar mesmo é que o juiz pode decretar a falência ou mandar emendar a petição inicial se estiver faltando algum dos documentos. Isso mesmo. Mesmo que esteja faltando algum dos documentos, o juiz pode decretar a falência se ele entender que aquele documento é desnecessário. No que se refere ao procedimento da autofalência, da sentença, por exemplo, ela cumpre os mesmos requisitos. A partir do momento em que é decretada a autofalência, nós temos os mesmos requisitos do processo de falência normal que veremos em aulas futuras. Assim, conto com a presença de todos para as nossas aulas futuras, que aí agora trabalharemos efetivamente com o processo de falência. Um abraço e até os nossos próximos encontros.